poderoso do que se imagina. Quando a gente se olha com carinho, com acolhimento, tudo muda. A vida fica mais leve, mais autêntica e as nossas escolhas ficam mais certeiras. Eu gosto dessa. O autoconhecimento é libertador. E nós mulheres somos feitas em partes. E quando a gente realmente se entende, entende as nossas forças, os nossos limites e os nossos desejos, nada nos impede. Está começando o Retratos Femininos, o nosso encontro de sábado, nosso espaço que conta histórias de mulheres que merecem e precisam ser partilhadas. Aqui nós valorizamos o que somos, o que conquistamos e o que ainda queremos ser. O meu intuito é provocar você, para que você reencontre a sua essência. E o nosso bate-papo de hoje vai ajudar a gente a refletir bastante sobre as nossas escolhas, sobre o que realmente importa. A nossa convidada dedica a vida dela para auxiliar pessoas, principalmente mulheres, a se entenderem melhor, a cultivar o amor, a autoimagem. Ela é psicóloga, escritora, palestrante, comunicadora, Pamela Magalhães. Seja bem-vinda! Obrigada. Eu agradeço, coisa boa. Que bom que deu certo. É um prazer estar aqui. Acho que a nossa conversa pode ser tão boa pra gente quanto pra quem nos escutar. Com certeza. Então vamos conversar? Então vamos embora. Que gostoso que deu certo da gente se encontrar. Muito bom. Agora pessoalmente, porque Muito eu já te bom. acompanho. Você sabe que encontros pessoais, cara a cara, ainda são os meus preferidos. E são os melhores, né? E a gente está deixando isso para trás, né, Pamela? Acho que nada substitui o cara a cara, o sentir. Acho que as conexões de fato acontecem assim. Olho no olho, quando as energias se cruzam. Eu acho que é a comunicação falada e a sentida também, né? E isso faz bem para a nossa saúde mental? Eu acho que faz bem e a gente está sentindo muita falta disso. Ainda que muitas vezes a gente nem saiba e nem tenha dimensão do quanto isso está fazendo falta. Fazendo com que a gente fique mais carente, fazendo com que a gente fique mais ansioso, fazendo com que a gente fique mais distante, não só dos outros, mas da gente mesmo. Porque cada conversa que eu tenho com alguém é como se eu também pudesse me encontrar comigo. É como se você fala comigo, uma pecinha do meu próprio quebra-cabeça eu recupero. Aí eu entendo mais sobre mim e sobre você também. Boa, então Né? vamos lá. Então vamos. Quando você está falando dessa coisa de conversa, né? Quando você fala, e é muito engraçado que você disse um pouco disso agora, eu me ouço. E às vezes eu falo, gente, essa Pamela aí sou eu, não é possível. E essa coisa da conexão faz tão bem pra gente conseguir se entender e colocar em palavras, de repente, o que a gente sente. Quando você olha pra sua vida, Pamela, adolescente, tímida, quieta, como é você ver a Pamela de olho? Hoje, como é que isso aconteceu? Nossa, eu acho que é um processo. Eu penso que a gente nunca deixa de ser o que a gente foi. Eu acho que a adolescente que eu fui, a criança que eu fui, a mulher com dúvidas que fui, que muitas vezes sou, eu acho que isso transita por mim o tempo inteiro. Eu acho que as pessoas que querem ser muito diferentes do que elas são, é como se elas se auto-rejeitassem. E penso que o processo mais interessante e inteligente seria a gente abraçar cada parte nossa, entendendo que eu aprendo mais sobre mim, eu me desenvolvo mais e é como se eu alimentasse todas as minhas camadas. Então eu abraço tudo que eu fui, eu não rejeito para ser melhor. Eu abraço tudo isso e isso caminha junto comigo. Então a garota tímida, talvez ela tivesse sombras que ela ainda estivesse tentando compreender, lidar, enfrentar, mas nunca é muito diferente do que eu sou agora, porque é um potencial que foi desenvolvido, né? Eu sou aquilo que já existia com o que eu pude me alimentar para que isso fosse florescer. Então, eu abraço muito esse processo. Eu acho que isso me faz me sentir mais integrada sobre mim. E o que você mais lembra dessa sua fase adolescência, por exemplo? Acho que solidão, acho que medos, dúvidas, incertezas, sensação de que eu precisava ser muito diferente do que eu era, de não ser bom bastante,
um sentimento muito forte de inferioridade, uma necessidade muito grande de pertencimento, de querer me encaixar, mas ao mesmo tempo não saber como. Tem sempre uma sensação que eu estava sendo inadequada ou ridícula ou fora. Isso era muito forte na minha adolescência. Não acho que tão diferente de grande parte da adolescência, né? Mas tinha isso, sim. Meus pais se separaram, acho que num momento crucial de decisões, né? Com 17 anos, uma fase que você está ali no ápice da adolescência, o que eu vou fazer? Pensando no futuro, sim, né? Numa geração em que as informações elas não eram que nem agora, né? A gente ia cavar muito. Então, eu acho que a sensação de solidão, de insegurança e de inferioridade, eu acho que me abalaram muito na minha adolescência. Foi bem forte. A sua escolha para ser psicóloga, por exemplo, tem a ver com o que você já vivia na sua casa, por causa da sua mãe, do seu pai? Na verdade, eu não tinha escolhido ser psicóloga, né? Eu escolhi ser jornalista. Eu fiz jornalismo, aí no meio do jornalismo, eu mudei para psicologia. Eu tinha uma facilidade muito grande de comunicação, eu sempre gostei muito disso. Então, fiz teatro desde muito cedo, gostava de corpo, de arte, da fala, da conexão, gostava de pessoas. Mas como minha mãe sempre foi uma grande psicóloga, eu tinha para mim que psicologia não era para mim, era para minha mãe. Eu acho que nessa fase de diferenciação, em que parece que isso é da minha mãe, né? Né? Isso não é meu, que nem quando o irmão faz alguma coisa, a gente fala, não, isso é da minha irmã, isso não é meu, né? Então, as minhas amigas diziam, não, você tem que ser psicóloga, você tem tal, tanto que foi um namoradinho meu, na época, que fez meu vestibular para psicologia, ele que me inscreveu, não foi uma coisa minha, eu tenho que ser honesta, não foi. Embora fosse um desejo um pouco, talvez, oprimido, escondido dentro de mim. E ao fazer o curso, eu fui me encontrando, acho que eu fui entendendo que, caramba, eu gosto mesmo disso. E até entender que, mais do que atender, que é o que eu faço minha vida inteira, faço até hoje, há quase 20 anos, era comunicar psicologia, né? Comunicar para o máximo de pessoas possível, assim. Como que eu posso comunicar para todos, para que as pessoas entendam a importância de conhecerem os seus recursos emocionais. E claro, eu acho que além do que eu aprendi, sempre estudei muito, fiz muita formação, a minha própria experiência, eu acho que eu fui uma pessoa que senti na pele a necessidade de me conhecer, de gostar de mim, de desenvolver minha autoestima, de entender que autoestima, amor próprio, é muito mais do que as pessoas pensam na superficialidade, né? Eu fui uma mulher bonita, eu era uma menina bonita quando era mais nova. E eu posso te dizer que a autoestima não está ligada à beleza, né? Ela está ligada a dentro da gente, o quanto a gente se gosta, o quanto a gente se percebe, o quanto a gente, de fato, abraça partes da nossa história e diz, caramba, eu tenho orgulho de mim, eu honro essas partes. Então, esse reconhecimento de si, inclusive quando você quebra um pouco o superficial, né, além dessa camada, e você percebe que é de dentro, nossa, tudo que você faz se torna muito mais inteiro, muito mais consistente. Não só as suas relações, como também no seu profissional, como tudo aquilo que você constrói. Você se torna uma pessoa mais construtiva. Acho que dá mais valor, né, pelo que você é, pelo que você conquista, pelo que você quer, você fica mais decidida, por exemplo. Quando você tem a Luma, que tem 3 aninhos, o amor da sua vida. E eu já ouvi uma vez você falar que ela é um milagre. Ela é. E eu queria, se você pudesse, que você partilhasse um pouquinho disso com a gente. Claro. Bom, eu sempre quis ter filho. Eu acho que desde quando eu era pequena, eu não sei a tua idade, imagino que a gente não seja tão distante assim, mas tinha uma brincadeira que a gente colocava assim num papel, a idade que a gente ia casar, quantos filhos que a gente ia ter, as profissões, e brincava com aquilo, e eu sempre queria ter 2, 3, 10 filhos. E tá bom, e a vida foi seguindo e tal, e quando eu conheci o meu marido, com 20 e poucos anos, o Carlos tem uma diferença comigo de 14 anos e ele já vinha com 2 filhas, né, do casamento dele anterior. Aí eu me via numa encruzilhada. Eu gosto de um homem que não quer mais ter filhos
E eu quero ter filhos. Eu era muito menina também, eu estava me formando ainda, né, ali com 24 anos. Então, foi um processo muito, muito interessante, que eu durante muito tempo, eu dizia que eu não tinha filhos, né, então o tempo foi passando e tal. Meu plano, obviamente, não foi ter filho com 39 anos, meu plano era ter filho muito mais cedo, mas é aquela história, né, existem os nossos planos e os planos da vida. Exato. E aí eu ficava naquela luta, meu Deus, o tempo está passando, tem o relógio biológico da mulher e aquela tensão. Até chegou um dia que eu falei assim, gente, será que não é para eu ter filho? Acho que é isso, né? Acho que não é para eu ter filho, porque tudo parece tão difícil. Minhas amigas, as pessoas, meus pacientes, é tudo tão tranquilo. Acontece tão rápido, né? É tão rápido, parece que flui. Comigo não flui, parece que é um negócio que é empacado, né? Tenso. Uma coisa que eu acho que tinha que ser tão leve, tão gostosa, acho tão bonito. E por que eu tô passando por isso? Então, foi um sofrimento, assim, muito forte. Não tô nem conseguindo descrever 1/12 do que foi. Tá bom. E aí, chegou num momento que eu lembro que a minha terapeuta disse pra mim assim, escuta, se você quer tanto, por que você não assume o seu desejo e coloca pro teu parceiro? Olha, é um desejo muito grande, porque é uma questão de vida, ter filhos ou não ter filhos é uma decisão de vida. Você não pode jogar no teu parceiro para daqui a uns anos você virar e falar assim, eu não tive filho porque ele não queria. Não. É o direito dele não querer, claro, mas você precisa se posicionar e entender o quanto isso é importante para você. E foi um processo muito interessante que eu vi que quando eu comecei a me posicionar, quando eu comecei a assumir o meu desejo, e olha como isso tem um gancho com autoestima, porque quando você se gosta, você se respeita e você se escuta. Sim, o homem que eu estava até hoje é muito importante para mim, mas nunca mais do que a minha vida. Ninguém pode ser mais importante do que você mesmo para si. Isso não é narcisismo, egoísmo, caramba quatro. Isso é autopreservação, porque eu vou dizer uma coisa, você pode amar quem for, mas se você não se amar primeiro, o que é se amar? Mais do que o romântico da fala, é se ouvir, caramba, eu precisava de mim, eu não vou passar dessa vida sem tentar, pode até ser que eu não consiga, e tá tudo bem também se não conseguir, mas eu quero tentar, porque para minha personalidade, eu não vou conseguir dormir com esse barulho, de eu não ter tentado. De eu não ter dado asas para algo que é importante para mim. E eu acho que eu fui tão incisiva e eu fui tão firme que ele topou. E aí, para mim, esse foi o maior milagre, entre outros, do processo aí que a gente viveu. Mas o mais importante a dizer é que, acho que a mensagem que eu quero dizer é, a gente não pode deixar de se ouvir. Eu sempre digo, a gente tem um pai lá no céu. E eu tive um pai na terra que foi muito firme comigo. E eu aprendi o seguinte, o nosso Pai do céu, minha opinião, só minha opinião, ele quer o nosso melhor, mas ele quer que a gente se desenvolva e ele quer que a gente lute por aquilo que nos é importante. Ele não vai entregar o peixe, ele vai ensinar a gente a pescar. E aí na hora que a gente vai pescando, ele pode dar uma ajudinha no vento lá, mas a verdade é que ele quer que a gente aprenda a pescar. Que maravilha! Você de casa está gostando desse bate-papo? Então aguenta aí. A gente vai para um rápido intervalo e na volta eu vou querer saber mais dela. Quem será que cuida da Pamela nas vulnerabilidades? Se tem de repente algumas dores? Não sai daí que a gente já volta. Existe algo profundamente transformador quando a gente decide dar voz ao que vive aqui dentro. Quando a gente se expressa, quando a gente se posiciona, se revela. Quando isso acontece, nos conectamos. E aí, nós alcançamos outras mulheres. O Retratos Femininos está apenas começando. Você está assistindo Retratos Femininos. Eu não vou passar dessa vida sem tentar. Pode até ser que eu não consiga. E tá tudo bem também se não conseguir. Mas eu quero tentar, porque para minha personalidade, eu não vou conseguir dormir com esse barulho. De eu não ter tentado. De eu não ter dado asas para algo que é importante para mim.
Vamos com o nosso Retrato Femininos, que hoje conversa com ela, que é psicóloga, escritora, palestrante, comunicadora, Pamela Magalhães. Tá gostando do bate-papo, por enquanto? Eu tô adorando. Terapia, né, gente? Não é? Isso aqui é uma terapia com a terapeuta. E é maravilhoso isso, né? Muito bom. Quando a gente falou da Luma um pouquinho, como foi aí ver a carinha dela quando ela nasceu? Nossa, na verdade, quando eu vi a carinha dela, eu falei, nossa, parei meu marido, né? Igual! Eu parei meu marido. Então, assim, eu vou pagar todos os meus pecados em dobro, brincadeira. Agora ela tá ficando um pouco mais parecida comigo, pelo menos o corpo, o cabelo, né? Mas não tem o que explique esse amor. Eu acho que é o amor na sua definição mais, assim, transcendental. Porque, num primeiro momento, é um amor muito projetado. Porque o filho, quando nasce, parece que tudo aquilo que você desenhou, que você carregou, que você imaginou, ele vai se tornar propriedade, né? Ele vai te corresponder. Então, existe assim um viés narcísico no início. Mas conforme a criança vai se desenvolvendo e ela vai se mostrando que ela é uma extensão sua, sim, mas com vida própria, com identidade própria, é um aprendizado, é uma lição. Eu falo que o filho, ele é uma oportunidade, porque eu não acho que todo mundo se permita isso, não. Tem muita gente que delega, muita gente que mata essa aula, né? Mas se você for mesmo abraçar essas aulas e se você for mesmo se permitir aprender, crescer e se desenvolver, o filho, sem dúvida nenhuma, seria uma das escolas mais eficientes em como ser um ser humano melhor. É como se o filho te desse a oportunidade de desenvolver recursos os quais outra forma não seria tão eficiente. Ser mais paciente, ser mais tolerante, lidar consigo mesmo fazendo concessões, lidar com as emoções, gerenciar melhor, perceber-se o seu tamanho e a necessidade de entrega, perceber-se útil como nunca, entender o quão grandes são as suas ações e o quanto tudo que você faz vai ser captado, absorvido por essa esponjinha que é a criança. Dá medo? Muito medo. Dá muito medo. E ao mesmo tempo te coloca à prova consigo, né? Nossa, será que eu realmente entendo a importância que eu tenho e a relevância dos meus gestos? Até quando eu acho que eu não estou sendo vista, eu estou, porque o filho, ele está o tempo inteiro atento com você. Ele está o tempo inteiro, você é o modelo. Não é sobre o que você ensina, mas sobre o que você é. O filho, ele está absorvendo tudo nas entranhas da alma dele, nesse arquivo invisível. Então, para mim, assim, tem sido ainda, né? Claro, ela tem 3 anos só, mas, nossa, uma chance de eu revisitar cada pedaço meu e de eu me tornar melhor. E dá mais vontade ainda de você ser uma pessoa melhor. A gente fala de que hoje a gente, infelizmente, né, a saúde mental, por um lado, é positivo, porque acho que as pessoas estão assumindo mais assim, eu acho que eu não estou bem, estou identificando que tem algo errado comigo, mas a gente está numa sociedade que está não está entendendo um pouquinho o que sente, né? E a gente tem muitas mulheres em conflitos, com culpas, né? Depressão, ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Você já passou por alguns momentos em que você falou, eu sei, eu tenho essa ferramenta, mas não estou conseguindo lidar com isso? Não, quase todo o tempo. Quase todo o tempo. Eu gosto dessa minha característica de não achar ou de não querer me fazer maior do que eu sou para corresponder ou para entregar ou para responder a uma idealização que as pessoas possam fazer. Nossa, é psicóloga, é especialista, é grande nas redes sociais, caramba, então ela é o sinônimo da tranquilidade, serenidade em pessoa. Eu falo, minha voz é calma, mas eu não sou muito, não. Eu sou ansiosa, sou uma pessoa com muitos medos ainda, estou num processo de construção do qual me orgulho. Eu acho que eu cresci muito com muitas coisas,
mas também tenho sabedoria o suficiente para saber que eu tenho muito a crescer. E eu gosto de perceber essas possibilidades, esses braços de crescimento pessoal. E eu acho que a inteligência está justamente nisso. As pessoas mais inteligentes são as que têm certeza que não sabem de tudo. Então eu sou muito aberta para olhar as minhas dores, entendo inclusive que no mundo que a gente vive, a ansiedade ela faz parte. Eu tenho para mim que não existe quem não seja um pouco ansioso. Pode ter gente que é mais, menos, mas um pouco todo mundo é. O mundo ele tá assim, me preocupa muito. Sendo bem honesta, mas muito honesta aqui só entre nós, faz de conta que só estamos nós duas. Só nós duas. Não gosto do jeito que o mundo está hoje. Acho que o mundo ele está superficial. Acho que o mundo está acelerado demais. Eu não estou dizendo que hoje não tenho muitas coisas boas e ferramentas facilitadoras que nos ajudam muito. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado porque alguns recursos emocionais eles estão sendo inibidos. Que é o quê? Paciência, tolerância, flexibilidade, empatia, resiliência. Como que eu desenvolvo isso se eu não tiver situações que me convidem a esse lugar? Quando você diz que você não tem tempo, você deixa de alimentar vínculos e elos afetivos que muito mais do que você imagina ser para o outro é para você. Quem somos nós, se não as conexões que temos e o que desfrutamos com elas? Se você perguntar para as pessoas mais bem-sucedidas que você conhecer, o que as deixa mais felizes, você vai escutar: estar reunido com a minha família, ter tempo com a minha família. E aí eu pergunto, por que não tem? Por que não separa? E por que isso parece algo, nossa, uma ostentação? Por que coloca-se a ambição na frente de tudo e esquece que o essencial é o que alimenta o íntimo, é o amor, não é piegas. Mas a gente só está nesse mundo aqui para amar e ser amado. E como que a gente faz isso? Se a maioria das vezes a gente não consegue se amar, é possível? Eu acho que se amar não é ser possível. Se amar é necessidade. A gente precisa se amar. Eu tô aqui com você fazendo uma entrevista, mas eu tô te amando. Eu quero te escutar, eu quero me conectar com você, porque eu entendo que todas as experiências que nós temos, elas precisam ser 100% aproveitadas. Então eu sempre dou esse exercício para as pessoas. Pensa com carinho. O que realmente te faz feliz? Qual foi? Até convido os seus telespectadores a pensarem nisso. Tente mentalizar o último momento mais feliz da sua vida. Onde você estava, o que você estava fazendo, com quem você estava. E você vai se surpreender da simplicidade disso. Porque ser feliz é simples. A gente complica. A gente vai colocando um monte de coisa no caminho para nos convencer que precisamos, quando na verdade não precisamos. O essencial é o que aquece o nosso coração. E o que a gente não pode abrir mão de forma nenhuma é reconhecer quem realmente importa nessa vida, quem é sincero conosco, que nos ama, nos momentos de alta, nos momentos de baixa, quem está com a gente, e a gente também precisa estar com essa pessoa, porque reciprocidade é fundamental, caso contrário, as relações se distanciam, se quebram, se perdem. Cuida de quem você sabe que faz diferença para você. Ligue sim para o seu pai, ligue sim para sua mãe, vá visitar. Ai, que cansaço, tal. Não se deixe levar por isso. Porque a gente está tão contaminado na rotina frenética dos planos, das reuniões, das coisas, que a gente esquece do que realmente faz sentido aqui. Porque a vida é um sopro, ela passa rápido demais. A gente não tem tempo para nada, mas a gente precisa encontrar tempo para o que realmente faz diferença na nossa existência. E entender que essas pessoas, elas têm valor inestimável. E o mais importante, a vida é finita. O nosso programa chama Retratos Femininos, porque a ideia é a gente fazer muito mais do que uma foto. É a gente capturar as nossas essências. E durante a nossa conversa, você viu que as meninas tiram algumas fotinhos. Então a gente tem um presentinho para você ver um pouquinho do retrato que foi a nossa conversa de hoje. Ai, que legal, que bonitinho! Ai, que lindo!
para que você guarde no seu coração. Ah, que delicado! Ah, que legal! Muito bom! Um pouquinho do que a gente viveu hoje. Quando você se olha, qual que é o seu retrato? Meu retrato é de uma mulher que sente profundamente. O meu retrato é parecido com essa foto aqui. É estar junto, com luz, colorindo o mundo de alguma forma. E eu acho que eu vim nesse mundo com essa missão mesmo, colorir de sentimento. Mas não colorindo com as cores que vêm de mim, ensinando as pessoas as cores que elas dispõem, para que elas possam entender a propriedade que elas têm sobre as próprias vidas. E que todo mundo tenha aí um baita de um arsenal de cores, podendo escolher que cores quer pintar a vida. A gente pode pintar de cinza, podemos deixar todos os lápis guardados, que nem antigamente que a mãe falava, não usa que é caro. Quando tinha aquele calendário, né? Usa todas as cores, pinte muito, pinte colorido, saiba quais são as suas cores preferidas, entenda a sua identidade, lute por você, faça da sua vida a pintura mais linda, magnífica e brilhante, porque tá aqui é um milagre e vale muito a pena. Obrigada por colorir o nosso sábado. Obrigada. Passaria horas aqui, que gostoso. Obrigada. Viu? Obrigada mesmo. Seja sempre bem-vinda. Espero que você tenha gostado e até o próximo sábado. A vida não exige que sejamos perfeitas, até mesmo porque perfeição nem existe. A vida só nos convida para sermos inteiras.